Boa tarde, galera. Tranquilo? O assunto da moda agora é violência. Ligue-se a televisão, principalmente naquele canal de TV sensacionalista que passa o tempo todo buscando tragédias, buscando coisas que nos abalem. Enfim, a TV, o Face, a mídia, enfim, trazendo as informações de que a violência está em todos os lugares, que tu sai à noite e o bandido te espera, que se tu está em casa o bandido quebra a tua janela, essa sensação assim de terrorismo, essa situação tenebrosa. Mostra-se o Rio de Janeiro, mostra-se a esperança de uma intervenção lá no Rio de Janeiro em relação à violência, né? Que tenta-se evitar dizer uma intervenção militar, mas enfim, uma intervenção de qualquer forma. Mas o mais interessante é que a violência ela é vista sempre de um ponto de vista exterior. A violência sempre está no outro. A violência está sempre fora dos muros da minha casa. A violência está fora da minha propriedade. A violência está fora da minha família. A minha violência é o outro. E ainda uma espécie de entendimento de que aquela figura que agride a sociedade é o inimigo. Numa espécie de necessidade de justiçar o inimigo, ou seja, eliminar esta figura externa, esta figura demoníaca que é o assaltante, o bandido, o tenebroso, aquele que surge do nada, sem motivo nenhum, e nos agride, nós, cidadãos de bem, cidadãos inocentes. Mas essa visão, sempre vista de fora, ela traz um equívoco, porque ao observar a violência como algo externo a mim e fora de mim, a impressão que dá é que eu não tenho nada a ver com isso. A impressão que dá que eu sou extremamente passivo, que nós somos passivos e a maldade é o sujeito ativo. E que, portanto, forças também externas a mim, como a polícia, o exército, uma arma, quer dizer, alguém que utiliza essa arma, também de forma externa, elimine este perigo. Mas há uma possibilidade de nós vermos que é a violência que parte também de mim. Veja, quando eu me sinto confortável dentro da minha propriedade e estimulando a todas as pessoas com suas propriedades que se sintam bem dentro delas e sintam essa propriedade protegida, eu e todos nós que pensamos assim, estamos empurrando para fora daquilo que nos pertence tudo aquilo que vem contra essa própria propriedade. Veja, eu quero que o outro fique longe daquilo que me pertence. Eu desejo. Quando eu pago o meu imposto, ou os meus impostos, que são vários, após pagá-los, eu fico pensando, agora o Estado que se vire, o Estado que corra atrás dos violentos e os reprimam. Quando eu fico extremamente chateado quando eu vejo a construção de uma penitenciária na minha cidade, ou quando eu penso em quantos milhões custam uma penitenciária, eu estou proliferando um pensar que diz: existem pessoas
que nem presas deveriam estar, significando, induzindo a eliminação dessas pessoas porque elas são caras. É muito interessante quando nós pensamos que determinadas regiões, determinados espaços públicos na minha cidade devem ser ignorados. Nós não devemos passar lá, eu não passo lá, eu evito, eu não quero. Estou, de certa forma, deixando para lá, veja, eu estou deixando para lá, por vontade minha, alguns problemas sociais que eu não quero que me atinjam, mas também não quero de nenhuma forma resolvê-los. Até porque resolver a violência de dentro de mim para fora e então atingir as outras pessoas, ela é muito dolorosa e custa muito tempo. Veja, quando nós vemos e quando aceitamos a intervenção lá no Rio de Janeiro com as forças policiais subindo, achamos muito interessante isso, e ao mesmo tempo não achamos interessante a construção de presídios, quando pensamos e até dizemos que bandido bom é bandido morto, quando achamos muito caro dar água, luz e hospitais, enfim, as demais possibilidades para aqueles cidadãos que moram naquelas favelas, naquelas comunidades, se sintam bem e confortáveis, eu estou fomentando somente a violência. Vejam que quando eu fico feliz com o exército subindo para eliminar o problema, vejo, eu assisto meus amigos, pessoas de toda ordem, eu vejo comentários, enfim, trazendo uma alegria, uma estranha alegria, um elogio à eliminação do problema lá no Rio. Talvez, se houvesse uma eliminação do problema na vila, aqui perto, naquele local onde a bandidagem impera, a eliminação me traria uma certa alegria. Mas por que nós gostamos tanto da ideia de eliminação, levando em consideração o que eu falei antes? Porque a eliminação geralmente é feita pelo outro. A eliminação geralmente é de baixo custo para mim. Eu, no meu apartamento, acho bastante confortável e acho que é barato eliminar o problema. Identificar o problema social da bandidagem como uma questão de guerra e nesse ponto de vista de guerra nós temos que eliminar. Nós, pensando na eliminação, não nos sentimos convidados a manter a paz, a construir a paz, a pagar o preço da paz. Qual é o preço da paz? É o meu envolvimento. É eu não achar tão tenebroso assim construir uma penitenciária. Eu achar bom que o salário mínimo aumente, independente se eu que pago o salário mínimo ou se eu recebo o salário mínimo. É importante para que eu me sinta participante da paz, querer que as pessoas se sintam cada vez melhores quanto mais pobres e infelizes elas são. Porque são, geralmente os índices trazem, que são as pessoas menos favorecidas as que mais acabam delinquindo. E não é que na sua genética tenha problema. Acontece que eliminá-los ou eliminar os problemas parece barato, mas gera o triplo em violência, porque não se elimina problemas sociais. Nós construímos soluções de maneira densa, de maneira pesada, custosa. E sinto dizer, nós só construiremos a paz quando ela vier de dentro de nós. Quando eu consiga discutir com tranquilidade que
Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é o bandido que se ressocializou. Porque essas pessoas que delinquem, quando se ressocializam, ajudam seus filhos a não delinquirem. Quando essas pessoas recebem melhor educação, elas melhoram seus salários. Quando uma pessoa recebe uma Bolsa Família boa, gorda, ela compra no mercadinho da sua esquina, e o dono do mercadinho consegue pagar estudos para os seus filhos, consegue dar uma situação econômica para os seus filhos, uma situação moral e ética mais saudável. Quando eu consigo discutir soluções a longo prazo, trazendo benesses para aqueles que infelizmente nos trazem a dor, nós teremos no futuro um futuro melhor, no futuro uma diminuição da marginalidade, da miséria e do medo. Pensem que talvez haja um interesse em que nós tenhamos muito medo, para que então defendamos os nossos territórios, as nossas propriedades com armas, com força. Talvez haja um interesse que pensemos que bandido bom é bandido morto, porque com tudo isso pessoas ganham voto. Pensando assim, dessa maneira equivocada, tem pessoas que ganham voto, tem pessoas que se elegem, tem empresas que vendem armas, tem empresas que vendem equipamentos de segurança, tem pessoas que vendem carros blindados. Percebem? Eu querer a paz, eu me envolver com a paz, fará um futuro melhor para mim e para os meus. E mais, economicamente, um futuro muito mais barato, muito melhor, com recursos de saúde, educação e moradia diluídos, difundidos, e então podemos ter um pouquinho de vida melhor. E nunca a eliminação do problema. Não sejamos, não sejamos bobos. Este problema não se elimina. A solução para esse problema é construída por cada um de nós. Um abraço e até a próxima.